A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Daniel, bem-vindo ao canal Detalhes Bíblicos Tetelestai. Hoje falaremos sobre o título Ele foi o único que ousou pregar na crucificação de Jesus Cristo. Quem é este que pregou na crucificação, se todos estavam escondidos, com medo? Mas teve um que ousou pregar. A pregação deste foi igual à pregação de Jonas. Jonas pregou para o povo de Nínive, esperando que o povo de Nínive não se arrependesse, para que todos fossem mortos. Este também não fez para que o povo se arrependesse, fez por vingança e por questões políticas. Hoje entenderemos o que ocorreu para que se fizesse esta pregação e se alguém se converteu com a pregação, mesmo sem a intenção que alguém se convertesse. Porém, a palavra de Deus é fiel com a própria palavra de Deus. Então, independente do motivo, se a palavra de Deus for pregada, Deus faz milagre, Deus faz maravilhas, Deus salva com a sua palavra, independente de quem está falando. Vamos começar com João 19 e 19. João 19 revela quem é este que pregou em 3 línguas, em 3 idiomas, no dia da crucificação de Jesus Cristo. E Pilatos, agora sabemos que é Pilatos, escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, cruz, acima da cruz, uma placa gigantesca escrita em 3 idiomas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título. Fez o que lhe apraz. A palavra foi entregue ao povo. Porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim, nas 3 línguas mais conhecidas da época. Uma das 3, com certeza, o povo que passava ali conhecia. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu-lhe Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então ele ratifica a sua pregação. Mateus 27 e 11. Vamos ao texto. E Jesus foi apresentado ao governador. Agora vamos entender o porquê que Pilatos fez isso. E o governador o interrogou. O governador era Pilatos. Então o povo, os judeus, faz lá a arapuca para Jesus e entrega para Pilatos julgar. Dizendo que Jesus se fez rei para poder confrontar o imperador, para que assim ele fosse morto. E Pilatos o interroga. Vamos ao texto. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? És tu rei? Você está se fazendo rei? É uma oposição contra nós? Você quer enfrentar o imperador romano, né? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então ele responde para Pilatos, mas não responde para os anciões, para os sacerdotes, porque ele sabia que eles eram falsos, né? Estavam ali querendo matá-lo, por não acertar que ele era filho de Deus. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás, em Atos 3, e versículo 14, diz sobre Barrabás, quem era: mas vós negaste o santo e o justo, Jesus, e pediste que se vos desse um homem homicida. Então lá na cruz, quem o povo escolhe? Barrabás, homem homicida. Isso é o que a Bíblia registra. Porém, ele era ladrão, salteador. Ele era muito mais terrível que isso. Só que o pior de tudo é matar, é tirar a vida. Então, aqui em Atos foi dito homicida. Então, o que Pilatos faz? Pilatos ele pega o pior que ele tem, tentando para ver se ele consegue soltar Jesus. A sua esposa já o avisou que não era para ele se meter na causa desse justo.
Aí ele pega o pior que ele tem, primeiro ele chicoteia Jesus, né? 39 chicotada. Cada chicotada é 12 pregos, ossos. Então, cada vez que batia, uma chicotada valia por 12. Então, ia rasgando a pele, ia ferindo a pele. Jesus levou 39 dessa. 39 vezes 12. Pilatos chicoteia, manda chicotear, aí volta, apresenta para o povo. Aí, tentando soltar Jesus, mesmo assim, falou, já chicoteei, tá tudo sangrentado, né? Acho que o povo vai se sossegar, vai se aquietar. Aí ele cata o pior que ele tem, que é Barrabás, que já tá com a cruz pronta, que a cruz antes era feita 5 dias antes, sob medida, já tinha o furo na direção da mão, igual quando você vai colocar um prego, você passa a furadeira, o furo menor e vem com o prego maior. Então você só apoia, fica muito mais fácil de você tentar colocar um prego na madeira sem furo. E o preso ali que vai ser crucificado, ele não quer ser crucificado, então ele fica se mexendo. Então se já tiver furado atrás, na hora que você colocar o prego, apoiar e bater, já vai entrar no furo. Então já não vai ter como mais ele mexer. E era assim que era feito. Então a cruz de Barrabás já estava pronta. Pilatos pega o pior que ele tem, que é Barrabás, e apresenta para o povo. Fala, um homicida, um salteador, um ladrão, jamais o povo vai escolher ele, vai escolher Jesus e não vou ter que mandar matar Jesus, o justo. E vamos ver o que acontece. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Barrabás tinha certeza que Jesus era inocente. Estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo. Então aqui ele é alertado para não se meter na questão, que é justo, ele é justo. Porque num sonho muito sofri por causa dele, disse a mulher. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Vamos entender Barrabás. Barrabás era um homem alto. Ele era da tribo ele era da Judéia, né? Lá atrás, Judá, tribo de Judá, reino de Judá, que fazia fronteira com a tribo de Benjamim, lá atrás. Terra montanhosa e é uma terra, um lugar de pessoas altas. A Bíblia registra Saul, a altura de Saul, que fazia fronteira com Judá, que era Judéia. Judéia, Galileia e tinha também Samaria. Regiões do reino de Judá que fazia fronteira com Benjamim. Por que eu estou falando sobre Benjamim? Porque a Bíblia registra o tamanho dos homens de Benjamim. Terra montanhosa, mesmo local, porém tribos diferentes, como uma cidade. São Paulo e Jundiaí, que é a cidade colada aqui no Brasil, se você estiver assistindo fora do Brasil. Imagina aí duas cidades aí na sua cidade, uma do lado da outra. Fronteira, sem fronteira, né? A gente chama de fronteira, mas não existe fronteira. Simplesmente limite de município. 1 Samuel 9:32, 32 não, 9:2 fala do tamanho de Saul, da tribo de Benjamim. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então Saul era grande, não era gigante, era grande. E os maiores ali, sem ser das tribos de Benjamim, sem ser dessa terra montanhosa, batiam nos seus ombros. Então ele se sobressaiu, né, Saul. E Barrabás vem do mesmo local de fronteira ali. A mistura com os anos é inevitável. Judas Iscariotes também desse local aí, da Judéia. Os outros discípulos são da Galileia. Judas também é do mesmo local aí. Possivelmente ele também era de grande estatura. E o que aconteceu? Como Pilatos ele não conseguiu soltar Jesus, ele usou a vingança e a parte política, né? O que ele faz? Ele manda fazer uma placa gigantesca, escrita em 3 idiomas, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Assim ele passa uma mensagem que se vocês, judeus, fizerem qualquer um rei, olha o que vai acontecer.
Mesmo ele não querendo que acontecesse com Jesus, ele aproveita politicamente e passa a mensagem. Os príncipes ali, dos judeus ali, os importantes ali, os anciões, questionam Pilatos que Jesus não é rei. Porém, Pilatos fala que escrevi, ele não vai mudar. Está lá e pronto. Ou seja, a mensagem foi passada. Que mesmo Jesus não sendo rei, se vocês fizerem qualquer um rei, olha o que Roma faz com o rei dos judeus. Todos liam. Então, todos que liam não entendiam. Não entendiam o que estava escrito. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Samuel, Atos e Mateus. Tá. Seguindo, alguém se converteu com essa frase? Pelo menos um caso podemos dizer que foi influenciado. Tinha um ladrão de um lado, ladrão do outro. Questiona Jesus, acusa Jesus. O outro defende Jesus. Então imagina esse outro o dia inteiro lá, e aí o povo vem e lê. Ele lê a boca do povo, alguns lê falando alto, outros lê só com a boca, mas ele o dia inteiro está escutando Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eu não sei se ele conseguia ler assim, virando ele mesmo com a cabeça, mas mesmo que não, estava todo dia alguém lá chorando, alguém lendo aquela frase, rei, rei, rei. Aí ele aproveita, né, usa a inteligência, além de se arrepender, e você tem que ser sábio além de se arrepender. Não adianta você se arrepender e não pedir perdão, vai dar na mesma. Não adianta você se arrepender e não se entregar a Jesus também, não adianta nada. Você vai se arrepender e ficar por isso mesmo, assim como Judas. Judas pode ter se arrependido, pode ter sido remorso, seja como for, ele não foi lá pedir perdão para Jesus, Judas Iscariote. Ele simplesmente amarrou uma corda lá, colocou no pescoço, a corda quebrou, ele caiu, rasgou a barriga lá nas pedras e morreu lá agonizando com as tripas de fora. Possivelmente, então, pelo menos um pode ter sido salvo aí por esta mensagem de Pilatos. Aos outros, que não conhecia Jesus e agora quando ia comentar de Jesus, lembrava Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vamos entender a crucificação de Jesus? A crucificação de Jesus foi cruel ao extremo. Por quê? Porque a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Então, pregas a mão esquerda primeiro, no furo que já está feito na cruz. Apoia-se a mão e bate o prego. O prego pega no furo, a mão fica firme. Só que na hora da mão direita, o que acontece? O furo não bate. Não bate. Por quê? Porque não foi para ele é menor. A estatura dos homens judeus era 1,80. Esse aí era maior. Aí eles têm que esticar o braço de Jesus. Puxa na corda e fica lá ao extremo esticado. Aí consegue colocar no furo. Aí quando eles conseguem colocar no furo, eles batem o prego no furo. Jesus fica agonizando lá, esticado. As pernas, o que acontece com as pernas? As pernas eram colocadas de lado, porque aí, dizemos que isso fosse a perna, aqui o pé. Eles pregavam aqui, ó, de lado, e aí o corpo ficava, o osso aqui apoiava em cima do prego. Também judiava, era para ser cruel. Mas Jesus foi pior, porque quando ele colocou a perna de Jesus, não bateu o furo. Por quê? Porque o furo ficou embaixo. Como o furo ficou embaixo, eles viraram Jesus de frente, apoiaram Jesus de frente e pregaram aqui, ó, no meio do pé de Jesus. Quando eles pregam aqui, o que acontece o tempo todo? Tá rasgando, tá subindo aqui no meio. Então Jesus ficou o tempo todo sendo rasgado aqui com o seu peso. Não tem como ele apoiar aqui e subir, não dá, porque está pregado. Então o sofrimento de Jesus foi muito maior até do que os dois que estavam do lado, por a cruz não ser para ele. Se você gostou da mensagem, deixa no like, se inscreva no canal. Deus te abençoe.